Estamos de volta com um assunto muito sério. O Vaticano reuniu representantes de 52 países para falar sobre o combate ao tráfico de órgãos. Pela primeira vez na história, o Vaticano organizou uma reunião para abordar o obscuro tráfico de órgãos e o turismo de transplantes em mais de 50 países de todo o mundo. Esta é outra forma de escravidão moderna que o Papa Francisco está determinado a denunciar. Dessa forma, ele mesmo pediu à Pontifícia Academia de Ciências para organizar o Congresso. É parte do que o Papa pediu e, felizmente, a Academia tem um médico muito interessado no assunto. A diferença entre este tráfico e outros tráficos é que essa não pode ser feita sem as mãos dos doutores. Portanto, os médicos conhecem bem a situação. O Congresso teve um impacto na necessidade de envolver os médicos na denúncia de possíveis casos e reforçar seus códigos éticos. O problema é muito sério, porque é sobre a exploração da pessoa, a dignidade da pessoa. Eu chamaria isso de crime contra a humanidade. A cada dia aumenta mais a consciência da gravidade do tráfico de partes do corpo humano. Por exemplo, na China, os governos passados autorizaram o uso dos órgãos de prisioneiros executados. Felizmente, é uma prática que não é mais realizada, e essa proibição foi aplaudida pelo Vaticano. Na verdade, um dos líderes do governo chinês no assunto, Jiefu Huan, participou desta reunião. São pequenos passos rumo à normalização das relações entre o Vaticano e a China. Este é um encontro internacional muito importante por causa da nobre identidade do Papa Francisco. Sou cirurgião. Não sei nada sobre a diplomacia. No entanto, isso significa que o povo chinês deseja melhorar as relações com o Vaticano. Os dados falam por si. Um paquistanês pode vender um rim por $2.000 e esse mesmo rim custará $80.000 nos Estados Unidos. As maiores vítimas deste sinistro negócio são os marginalizados. Um recebe um órgão em 2 meses, outro leva 8 anos. E a diferença entre 2 meses e os 8 anos é chamada de dinheiro, na medida em que os órgãos se tornam uma mercadoria dentro de um sistema, como o Papa Francisco chamaria de consumismo desenfreado, descarte. O que temos é uma população vulnerável. Doadores e receptores são vítimas. Turistas que viajam para outros países para obter órgãos não têm seguro de saúde garantido, e 7 em cada 10 desenvolvem infecções graves. De acordo com a Secretaria de Transplante Mundial, em 2015, cerca de 120 mil órgãos foram transplantados em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde estima que a cada ano 10 mil desses transplantes sejam executados ilegalmente. Boa notícia agora, o Vaticano enviou um arcebispo para Medjugorje para investigar as supostas aparições de Nossa Senhora. Os casos são relatados desde a década de 80. O Papa Francisco deu os primeiros passos para investigar o caso das aparições relatadas da Virgem Maria em Medjugorje, na Bósnia, que ocorrem desde os anos 80. Ele enviou o arcebispo polonês Henryk Rosa para uma visita pastoral. O objetivo não é julgar se as aparições são reais ou não. Ele vai olhar para as necessidades dos fiéis que vão em peregrinação. Depois vai fornecer um relatório para futuras iniciativas pastorais que ele julgar necessárias. A única vez que o Papa Francisco falou à imprensa sobre as aparições marianas em Medjugorje foi ao retornar de Sarajevo em 2015, quando disse que Roma está acompanhando de perto o que acontece lá. Estamos prontos para tomar uma decisão. No momento, tudo o que está sendo feito é dar orientações aos bispos sobre as linhas que serão tomadas. O Papa também disse que estava irritado com aqueles curiosos que, ao invés de buscarem a verdade em eventos como esse, só procuram fatos extraordinários. Embora ele tenha dito isso recentemente em uma reunião sem câmeras por perto, diante dos superiores de ordens religiosas, ele expressa esses mesmos sentimentos desde o início do seu papado. Em uma das homilias na Casa Santa Marta, ele criticou a curiosidade daqueles que dizem conhecer videntes que recebem cartas e mensagens da Virgem Maria. O Papa Francisco respondeu dizendo que a Virgem Maria não é um correio que envia mensagens todos os dias. Sapiens. O espírito de curiosidade nos afasta do espírito de sabedoria, porque só está interessado nos detalhes, nas notícias, nas pequenas notícias de cada dia. O Vaticano não costuma comentar as supostas aparições da Virgem Maria,
mas o Papa Bento XVI instituiu uma comissão de teólogos e especialistas sobre Medjugorje em 2010. Seu resultado foi dado ao Papa Francisco. Os únicos que falaram sobre o caso foram os antigos bispos da Iugoslávia em 1991. Eles usaram a fórmula non constate de supernaturalitate, o que significa hoje que eles não podem verificar nem excluir. O jornalista e autor Andrea Tornielli inclui em seu novo livro uma longa entrevista com o Papa Francisco, que conta como são escolhidos os destinos para os quais ele viaja. Apesar de ter feito 17 viagens internacionais em apenas 4 anos, Papa Francisco confessa que não gosta de viajar. Temos que lembrar que Papa Bento XVI também não gostava de viajar, assim como o Papa Francisco, que, como arcebispo, não gostava de estar fora da diocese por muito tempo, porque, para ele, as dioceses são como as esposas dos bispos. Mas, como Papa, se deu conta de que não pode deixar de viajar e que as viagens internacionais e os encontros pelo mundo são realmente necessários. O autor inclui em seu novo livro uma longa entrevista com o Papa sobre suas viagens. Andrea Tornielli é um jornalista veterano que tem acompanhado o Papa Francisco em suas viagens. Por isso, ele sabe bem os motivos que levam o Papa Francisco a escolher os destinos para os quais viaja. Papa Francisco quer ir em particular para países distantes de Roma ou países pequenos, onde sua presença represente uma ajuda real, algo concreto em favor de uma situação, como, por exemplo, o diálogo entre as religiões ou um processo de paz. É o caso de viagens mais curtas, como a visita a Sarajevo ou a Albânia. Papa Francisco voltou de cada um deles com memórias inesquecíveis, comovido em se encontrar com aquelas pessoas e conhecer a situação vulnerável delas. Mas nestes anos, se houve marcos significativos para o Papa de partes distantes do mundo, foram essas 2 viagens. Em cada viagem há momentos e encontros que tocam o coração do Papa. Mas acredito que começar o ano Santo da Misericórdia na República Centro-Africana em novembro de 2015 e viajar para as Filipinas em janeiro do mesmo ano, onde fez a homilia para os sobreviventes do grande tufão Yolanda, foram 2 momentos que realmente emocionaram muito o Papa. O grande tufão Yolanda foram 2 momentos que verdadeiramente lo ha tocado e se vê e se ha visto muito bem. Este livro sobre as viagens do Papa Francisco pretende levar aos leitores os bastidores dos deslocamentos de Francisco ao redor do mundo. A seguir, você vai ver que tem muita gente interessada em aprender a falar latim. Até já!